Olá, sou Luiz Gustavo do Amaral, discente no programa de mestrado em Direito Processual e Cidadania na Universidade Paranaense Unipar. E é com imenso prazer que compartilho esse estudo intitulado Princípio do Autorregramento da Vontade no Processo Civil, princípio fundamental, de fato ou mero subprincípio, escrito sob as orientações dos doutores Horácio Montesquieu e Jussara Souza Assis Borges Nasser Ferreira. O artigo 1º do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o código em questão encontra-se ordenado, disciplinado e interpretado em conformidade com os valores e normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal de 88. Desta maneira, com o estudo de reforçar que esta norma processual deve ser interpretada e aplicada segundo os preceitos constitucionais, vê-se algumas repetições de princípios fundamentais dispostos na Carta Magna, também no Código de Processo Civil. Todavia, algumas regras processuais estão sendo interpretadas como normas fundamentais. Nesta senda, o estudo em questão aborda se o princípio do autorregramento da vontade pode ser considerado de fato um princípio. Isto porque os princípios são considerados pressupostos lógicos imprescindíveis de uma norma, ou seja, a base de sustentação que estabelece parâmetros e diretrizes àqueles que estudam e aplicam o direito. Nas palavras de Reale Júnior, são verdades fundantes de um sistema de conhecimento. Eles permeiam todo o ordenamento jurídico nacional, instruindo e servindo como soluções de conflitos, classificados como estruturantes, fundamentais e instrumentais, podendo ser expressos no texto legal ou meramente implícitos. Diferentemente das regras, os princípios são amplos e, por tais razões, compete ao aplicador agir com cautela ao aplicá-los no caso concreto. Especificadamente, o princípio do respeito ao autorregramento da vontade, havido implicitamente no Código de Processo Civil 2015, concede às partes liberdade para exercerem suas vontades no que tange a criação, negociação, estipulação e vinculação, a fim de oportunizar a resolução do conflito por meio da autocomposição. Visto com certo desprezo por alguns processualistas, por equivocadamente interpretarem que o juiz se tornaria um mero espectador no processo, o respeito ao autorregramento, na verdade, deriva do princípio fundamental da liberdade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, sendo considerado um dos pilares deste princípio, e com forte ligação ao princípio da dignidade da pessoa humana, prevista de igual forma no artigo 5º da Magna Carta. Muito embora tenhamos que a vontade das partes não podem ser consideradas como absolutas ou ilimitadas, é possível considerar que o princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes torna o processo jurisdicional um espaço propício para o exercício do princípio fundamental da liberdade. Noutras palavras, o legislador, ao elaborar as normas do Código de Processo Civil de 2015, buscou, por meio do princípio do respeito ao autorregramento da vontade, consagrar um sistema capaz de estabelecer com coerência um princípio comum no que se refere às diversas outras normas, mas como oportunamente prepondera Fred Didier Jr., o respeito ao autorregramento da vontade deve ser compreendido como um subprincípio do princípio da liberdade, que, embora não possua a mesma dogmática observada no direito civil, também rege o direito processual civil. Conclui-se assim que o princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes é de suma importância no âmbito processual civil e significativo facilitador para que as partes possam estabelecer uma autocomposição. Ele advém de um dos mais importantes princípios previstos na Constituição Federal de 88, o qual se trata do princípio da liberdade, e por isso é considerado um regramento essencial para o negócio jurídico processual. Agradeço pela oportunidade e coloco-me à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre o tema abordado.